Boa noite a todos, bem-vindos aí a mais uma de nossas reuniões. Hoje eu tenho aí o prazer de receber um amigo aí de longa data, o senhor Hélio Pena Guimarães. O Hélio é um emergencista, um intensivista, uma grande referência da American Heart Association para o ACLS aqui na América Latina, foi responsável pela implantação do ACLS, inclusive na AMIB. O Hélio é médico intensivista e emergencista do Hospital Israelita Albert Einstein, é o atual presidente da Abramed, que, como vocês sabem, a emergência hoje é uma especialidade, graças aí a um trabalho de lideranças como a do Hélio, que durante anos tem lutado junto à AMB para o reconhecimento da emergência como uma especialidade. Nós sabemos da importância disso. E o Hélio também é professor afiliado da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e sem dúvida é uma das pessoas que tem mais propriedade para falar sobre reanimação da cardiopulmonar. E hoje o assunto não poderia ser diferente. Nós vamos falar aí sobre as novas diretrizes mundiais, o que mudou, além, óbvio, das questões relacionadas à Covid, e tenho certeza que todos aproveitarão bastante aí, e principalmente as discussões que teremos depois, onde todos poderão tirar suas dúvidas aí com o Hélio. Hélio, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Adelon. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra participar da reunião do grupo do servidor. Uma UTI mais do que tradicional, com grandes amigos que trabalham e coordenam a UTI aí sobre seu comando. E é um prazer também falar de um assunto que, obviamente, é um assunto que eu tenho grande estima, que é minha grande paixão aí na medicina, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, para sem delongas a gente já começar a nossa apresentação. Acho que estão conseguindo ver bem, né? Bem, Hélio, excelente. Ótimo. Então vamos lá. Bom, então como o Ederlon comentou com vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre as novas diretrizes mundiais de ressuscitação cardiopulmonar e obviamente falar um pouco do que mudou aí no período da Covid-19, mas a gente teve uma publicação em novembro de 2019 sobre aspectos da Covid-19, é uma publicação do IUCOR, uma publicação da American Heart, e até antecedendo essa publicação do IUCOR e American Heart, uma das primeiras recomendações que a gente teve nesta área da Covid-19 foi aqui um conjunto de algumas associações aqui do Brasil. Nós tivemos a Abramed junto com a AMIB, junto com a SBC, a Brasileira de Cardiologia, e com a SBE, Brasileira de Anestesiologia. Nós tivemos um consenso das quatro grandes sociedades de especialidade, e nós fizemos uma publicação de uma recomendação no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que eu coordenei, e que antecedeu, inclusive, as publicações das diretrizes que vieram na sequência do IUCOR e da Europeia. Então, a gente saiu na frente até nesse aspecto. E a gente tem também a diretriz publicada no final do ano passado, em novembro do ano passado, que a gente vai comentar com vocês. Então, nós vamos começar falando desta nova diretriz de ressuscitação, e no finalzinho eu falo de novo alguns aspectos que envolveram a RCP na Covid-19. Então, um ponto importante é que nos últimos anos, as diretrizes mundiais de ressuscitação capitaneadas pelo IUCOR, da qual a American Heart Association é um dos membros ativos, desse Comitê Internacional de Ressuscitação, mas vale a pena a gente lembrar que as diretrizes são do IUCOR, então, portanto, elas envolvem a American Heart, Sociedade Europeia,
Aqui na nossa região, a Inter-American Heart Foundation, que nos representa, são alguns desses componentes do ILCOR. E é interessante lembrar que, assim, de 2015 para cá, a gente teve uma mudança nesse processo das diretrizes, porque a gente começou a ter a publicação de diretrizes anuais, não mais diretrizes publicadas a cada 5 anos, mas sempre ao final de cada ano, o ILCOR faz uma prévia já com alguns aspectos importantes que já demandam necessidade de mudança, e a American Heart chancela junto e publica isso também no Circulation, a europeia publica no Resuscitation. Então, na prática, na verdade, nos últimos anos, a gente começou a ter diretrizes anuais a partir de 2017. Então, nós tivemos uma publicação no final de 2017, uma no final de 2018, uma no final de 2019, e agora a última no final de 2020. Esse formato de compilar as diretrizes a cada 5 anos continua valendo, tanto que em 2020 nós tivemos uma publicação do que foi mais importante nos últimos 5 anos, e envolvendo também um resumo dessas mudanças, inclusive desde 2017. Ponto importante é que, assim, apesar de todo esse avançar que a gente tem nos últimos anos em relação à RCP, vocês podem notar nesse gráfico esse gráfico que é um dos gráficos que aparece logo no início da diretriz atual, é que só 6 das 491 recomendações nessa diretriz de 2020 foram reavaliadas 491 pontos, que tem envolvimento direto com as questões de recitação. 6 dos 491 são recomendações baseadas em evidência nível A. Né? Então, a gente tem ainda boa parte das diretrizes boa parte das recomendações não ainda baseada em evidências muito sólidas. Isso mostra para a gente que, apesar de todo o avanço, falta muito ainda na área da recitação. Tem muito espaço para pesquisa, tem muito espaço ainda para se achar respostas na área de recitação cardiopulmonar. Acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é exatamente em relação a pesquisas nessa área, principalmente pesquisa clínica que envolve ser humano. A gente tem as restrições, obviamente, dos comitês de ética, e poucos países são mais flexíveis em relação a estudos na área de recitação cardiopulmonar. Então, a gente tem muita concentração de conhecimento vindo da África do Sul, do Japão e da França como países que são mais flexíveis para novas técnicas, avaliações, e dos Estados Unidos muito baseado em dados de registros, poucos dados de avaliação de intervenções na área. Por isso que eu acho que ainda falta muita coisa na área de ressuscitação para a gente conhecer. De qualquer maneira, a gente vai relembrar aí para vocês, então, os pontos mais importantes dessa diretriz agora publicada então no final do ano passado no Circulation. Ponto inicial, apesar de tudo isso que a gente tem avançado em termos de conhecimento na área de recitação, menos do que 40% dos pacientes adultos que param fora do ambiente hospitalar recebem RCP iniciada pelas pessoas que presenciam a RCP. E menos do que 12% desses pacientes têm o DEA aplicado antes da chegada do serviço médico, do suporte médico de emergência. Então, assim, um ponto-chave que as diretrizes vêm batendo nos últimos anos é que a gente precisa intensificar a divulgação do conhecimento de ressuscitação cardiopulmonar e precisa treinar a população. Porque a maioria das paradas cardiorrespiratórias ainda acontece fora do ambiente hospitalar, 75% delas no domicílio, e na maioria das vezes acontece isso daí, menos do que 40% recebe RCP e menos do que 12% recebe desfibrilador externo automático. Eu faço uma breve associação com aquele fato recentemente bastante divulgado, que virou notícia, a questão da parada do jogador da seleção da Dinamarca durante a Eurocopa, e a gente ouviu muitas críticas, inclusive da imprensa, em relação à demora, etc. Só recapitulando um pouquinho, aquele atleta, ele teve a RCP iniciada cerca de 1 minuto e 30 após ele ter parado, e segundo os profissionais que o atenderam, ele ainda estava gaspeando e com pulso quando eles chegaram ao local. Então, eles presenciaram a parada e iniciaram a RCP, as compressões torácicas, em torno de 1 minuto, 1 minuto e 30 após o início da PCR, que pode parecer um tempo mais prolongado. Só que o desfibrilador externo automático, o choque, foi aplicado com 3 minutos e meio. Eu acho, particularmente, um tempo muito bom, considerando a ocorrência
da parada cardiorrespiratória numa situação absolutamente inesperada, um atleta de alta performance, no meio de um jogo de futebol, num evento de grande proporção como aquele, e todos vocês acompanharam o desfecho, que foi o melhor possível, né? Ele saiu consciente do gramado, e pouco tempo depois teve o desfibrilador interno, o desfibrilador implantável já, e ele evoluiu sem sequelas, não se sabe ainda se retorna para a atividade esportiva de trabalho dele, mas pelo menos, certamente, o desfecho foi bem favorável. Bom, nesse aspecto, então, a diretriz tem batido bastante com essa ideia de que a gente precisa sinalizar melhor essa orientação para a população em geral. Inclusive, essa orientação pode ser passada muitas vezes pelo próprio técnico de atendimento pré-hospitalar, que faz o TARM, ou quem atende uma chamada do serviço médico de emergência, pode orientar a pessoa que está no local para já começar a fazer a compressão torácica, porque isso tem impacto, sem dúvida, na mortalidade. A cadeia de sobrevivência, tanto a cadeia de sobrevivência da parada intra-hospitalar quanto a cadeia de sobrevivência da parada extra-hospitalar, ganharam um eixo, ganharam um elo novo nessa nova diretriz. Então, agora a gente tem o último elo da cadeia de sobrevivência, seja ela intra ou extra-hospitalar, que é a recuperação ou reabilitação. E quando a gente fala em recuperação ou reabilitação, a gente está falando não só da vítima de PCR, mas também da família, do suporte. Então, passa por suporte psicológico, reabilitação para a vítima em relação à fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, etc. As instituições que conseguem cumprir todos esses elos da cadeia, começando no intra-hospitalar aqui pelo reconhecimento precoce e prevenção, que seriam os times de resposta rápida, bem estruturados, passando pelo serviço do acionamento médico de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação o mais breve possível, os cuidados pós-PCR na unidade de terapia intensiva e a reabilitação, quem consegue cumprir isso de ponta a ponta pode ser referenciado como um centro de ressuscitação cardiopulmonar ou um centro de parada cardiorrespiratória. Aqui no Brasil, várias instituições têm competência e qualidade para assumir essa posição, uma delas que já está divulgando, inclusive, esse título como uma unidade ou como uma instituição que é um centro de ressuscitação cardiopulmonar, é o Instituto do Coração daqui de São Paulo, INCOR, capitaneado nesse elo de sobrevivência instituído na instituição, capitaneado pelo Sérgio Timmermann, nosso colega emergencista e intensivista, também um dos grandes baluartes aí da ressuscitação cardiopulmonar aqui no Brasil. Dispositivos de feedback. Dispositivos de feedback foram fortemente aconselhados a serem utilizados nessa diretriz. Eles já estavam presentes desde a diretriz de 2015, não sei se todos os senhores estão familiarizados com isso, mas os dispositivos de feedback são, aqui eu tenho nesse slide algumas fotos, são equipamentos que conseguem fornecer durante a RCP, você coloca esse equipamento sobre o tórax do paciente e faz a compressão em cima desse equipamento, e eles te dão um feedback visual e auditivo. Eles dizem se você está atingindo a profundidade de 5 centímetros, se você não está excedendo 6 centímetros. Eles também falam se a frequência está adequada e se a velocidade, se a profundidade está adequada, se o tórax está relaxando. Então, são dispositivos que ajudam tremendamente na qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. Não tem um custo elevado, infelizmente, alguns deles ainda precisam necessariamente estar acoplados ao desfibrilador da mesma marca. Portanto, isso eventualmente aumenta um pouco o custo. Mas o equipamento em si, que não é descartável, a maioria deles, não tem um custo muito elevado. E nessa última diretriz tem a inclusão de um ensaio clínico randomizado, pequeno, mas que mostrou a possibilidade de aumento em até 25% na sobrevivência dos pacientes até a alta hospitalar, nos casos de parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, que usaram o dispositivo de feedback durante a RCP. Então, definitivamente, é um equipamento que vale a pena a gente pensar em incorporar. Monitoramento fisiológico talvez tenha relação direta com nós, com o nosso trabalho conosco na terapia intensiva, né, na unidade de terapia intensiva. Muitos desses pacientes estão bastante monitorizados de forma invasiva na terapia intensiva, seja com a pressão arterial invasiva, com a capnografia, eventualmente com catéteres que podem nos permitir a mensuração contínua da saturação venosa central. Então, a American Heart e o ILCOR reforçam a ideia que durante a ressuscitação cardiopulmonar se utilize alguns parâmetros
de parâmetros ditos parâmetros fisiológicos para avaliar a qualidade da compressão. Então, a capnografia com forma de onda, todos vocês já sabiam desde a última diretriz que era recomendado a gente atingir valores durante a compressão torácica entre 10 e 12,5 milímetros de mercúrio, mais próximo de 20, e nessa diretriz agora há um reforço para se utilizar outras formas de monitorização também, como, por exemplo, a pressão diastólica invasiva. Então, a pressão diastólica invasiva deve ser superior a 20 milímetros de mercúrio durante as compressões, e a saturação venosa central de O2, que deve ser superior a 30% durante as compressões, como marcadores de qualidade. Não existe nenhum estudo clínico ainda que avaliou claramente esses marcadores relacionados a desfecho da ressuscitação, mas ainda assim, por opinião de especialistas, nessa diretriz atual se recomenda o uso desses marcadores. A desfibrilação dupla, ela não é recomendada. Então, existe uma nova diretriz, existe uma nova recomendação nessa diretriz de potencialmente avaliar a desfibrilação sequencial, que seria desfibrilação sequencial, nós colocarmos 2 desfibriladores e aplicarmos cargas quase que simultaneamente. Existem alguns pequenos ensaios clínicos avaliando a qualidade dessa compressão e que demonstram que a desfibrilação sequencial dupla para ritmo chocável refratário ainda não tem uma evidência muito sólida para incorporação. Permanecem os estudos, mas o IUCOR decidiu não incorporar essa recomendação ainda na diretriz atual. Bom, acesso venoso intraósseo ou endovenoso, né, o intravenoso. Bom, o acesso venoso preferencial continua sendo o periférico, o mais rápido possível, obviamente, durante a RCP, e o intraósseo continua sendo uma segunda opção de acesso. No entanto, nas diretrizes anteriores, até 2015, o intraósseo vinha fortemente recomendado, inclusive em algumas situações ele poderia até sobrepor a indicação do intravenoso. Nesta diretriz atual, devido a uma revisão sistemática que foi avaliada em 2020, durante a reavaliação das evidências para a diretriz, se encontrou que o acesso intraósseo, principalmente o pré-tibial durante a PCR, ele tem uma qualidade inferior em termos de o que é infundido e de nível sérico do que é infundido nesses pacientes. Então, a VIA-IV ainda foi associada a melhores resultados clínicos em 5 estudos que estão avaliados nesta revisão sistemática, e recomenda-se, portanto, que se insista um pouco mais no acesso intravenoso. Obviamente, o acesso intraósseo continua sendo recomendado, ele tem espaço, mas o intravenoso continua sendo a maior prioridade, se possível, insistir um pouco mais antes de já passar diretamente para o intraósseo, como a gente fazia com maior facilidade. Em relação à administração de epinefrina, os senhores devem ter acompanhado que nos últimos anos a epinefrina vinha sendo colocada em xeque com muita frequência, principalmente depois da publicação do estudo Paramedics, que mostrou que eventualmente a epinefrina poderia não só não trazer benefício nas situações mais frequentes de RCP, como algum malefício adicional. Acontece que o Paramedics era um estudo pré-hospitalar e que avaliou que na verdade, a primeira dose de epinefrina administrada em qualquer um dos grupos, seja no grupo placebo, no grupo ativo, era mais ou menos em torno de 16 a 20 minutos de PCR. E a gente sabe, por dados de parada intra-hospitalar, que a epinefrina definitivamente ela é mais efetiva se eu consigo administrar nos primeiros 4 a 5 minutos da PCR, ou seja, algo que eu só consigo fazer definitivamente nas PCRs intra-hospitalares. Então, na diretriz atual, permanece a recomendação de uso da epinefrina o mais rápido possível para os ritmos não chocáveis, a sistolia e atividade elétrica sem pulso. Para os ritmos chocáveis, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, só após o segundo choque. Entre o primeiro e o segundo choque, não se deve administrar epinefrina, só após o segundo choque. Esse dado de não administrar entre o primeiro e o segundo choque também vem de uma publicação do BMJ de 2016, mostrando a partir de avaliação de dados
de dados do Registro Americano de Ressuscitação, com mais de 35 mil paradas cardiorrespiratórias avaliadas, que aqueles pacientes que recebiam a epinefrina entre o primeiro e o segundo choque tinham um pior prognóstico do que os que recebiam só após o segundo choque. Isso provavelmente se deve porque a causa mais frequente de parada cardiorrespiratória em ritmos chocáveis é a isquemia miocárdica, e talvez, por analogia, possivelmente aplicar a epinefrina muito precoce aumentaria a isquemia, principalmente de microcirculação. Essa é a hipótese que se foi feita na época. Obviamente não tem estudo clínico randomizado para realmente avaliar se isso é, se a hipótese realmente se concretiza ou não, mas a recomendação baseada em meta-análise, que incluiu inclusive os estudos paramédicos, recomenda ainda que o uso da epinefrina seja reservado, então, o mais breve possível para os ritmos chocáveis e só após o segundo choque para os ritmos, aliás, o mais breve possível para os ritmos não chocáveis e só após o segundo choque para os ritmos chocáveis. Bom, agora vamos falar um pouquinho de alguns equipamentos e técnicas que vêm e vão sempre nas discussões, né? Então, por exemplo, os compressores mecânicos, a gente tem alguns aqui no Brasil, a gente tem o Lucas, a gente tem o Vest CPR, a gente tem a Life Band, que são as pranchas, né, com faixas. São compressores excelentes, de alta qualidade, devidamente registrados e aprovados nos órgãos reguladores para a sua utilização aqui no Brasil, Anvisa, mas são equipamentos que ainda permanecem não superiores a uma boa compressão torácica. Então, se eu tenho um profissional que consegue fazer a compressão torácica com eficiência, esses equipamentos não são superiores. Eles conseguem se manter melhor do que alguém fazendo a compressão quando eu estou em ambientes fechados que eu não consigo oferecer uma boa qualidade de compressão, até por uma questão estrutural, logística. Por exemplo, estou fazendo uma RCP numa sala de hemodinâmica, acontece uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento, por exemplo, invasivo, ou eu preciso levar um paciente para fazer uma angiografia ou uma trombectomia de emergência, e eu não vou conseguir manter a qualidade da compressão naquele espaço recluso, com os equipamentos que envolvem a sala de hemodinâmica. Ou, eventualmente, no transporte, quando eu estou numa ambulância e eu não consigo também manter essas compressões. Nesses cenários, esses equipamentos seriam melhores, né? Outros equipamentos avaliados também são aqueles equipamentos, aquelas válvulas de impedância associadas a equipamentos ativos de compressão e descompressão. Então, são as válvulas que eu coloco entre a bolsa e o do paciente, faço o tubo endotraqueal, faço a ventilação, são as válvulas de impedância que criam PIPs intrínsecas, e os compressores e descompressores ativos, que ainda também demandam melhor necessidade de evidência, mas permanece com classe de recomendação 2B, nível de evidência B, a partir de estudo não randomizado. Bem como a compressão torácica interposta com a compressão abdominal, que já há um longo tempo vem sendo estudada, mas que não mostra benefício maior do que a compressão torácica pura. Bom, capnografia, ultrassonografia, gasometria, dispositivos extraglóticos. O que a gente tem de novidade disso? Em relação à ultrassonografia, eu sou suspeito para falar, eu sou um entusiasta do uso da ecografia durante a parada cardiorrespiratória, mas para efeitos ainda de diretriz, a gente permanece como classe de recomendação 2B e um nível de evidência C. O que nós temos em relação a possível uso da ecografia durante a parada cardiorrespiratória? A ecografia serviria para nos dar o diagnóstico, para nos ajudar no diagnóstico da parada, principalmente pneumotórax, tamponamento, eventualmente a própria embolia pulmonar, avaliando aspectos do VD. Poderia ser um marcador, e isso não está muito claro ainda, mas poderia ser um marcador prognóstico, principalmente para diferenciar pseudo-AESP da AESP, então poderia ser um bom marcador. A gente, infelizmente, não tem ainda evidências muito sólidas que fazem a ecografia subir em nível de evidência nessa nova diretriz, mas existe uma expectativa porque os protocolos para uso do eco na parada realmente tem aumentado, tem crescido, e a gente tem mais dados, cada dia mais dados disponíveis na literatura. Em relação à capnografia, eu já falei anteriormente o que a gente tinha de novidades. Ela pode ser usada, ela continua sendo usada para avaliação da qualidade de compressão, e ela também pode ser usada como um marcador de mau prognóstico, quando ela não sobe acima de 10, com uma boa compressão.
Gasometria, que a gente vê isso sendo feito em alguns lugares, por exemplo, fazer uma gasometria de rotina ali durante a PCR para avaliar a acidemia, etc. É classe de evidência B, nível de evidência C, então não é certo esse valor, não se recomenda ainda a utilização desse procedimento. E os dispositivos extraglóticos que têm chegado fortes aí desde 2017, ao invés de usar intubação, usar durante a parada sindicado um dispositivo extraglótico como uma máscara laríngea ou um tubo laríngeo, que podem, inclusive, utilizar em conjunto a capnografia para avaliar a qualidade da compressão. ECMO e PCR, ou a RCP com ECMO, né, ou ECCPR, como tem sido falado nos Estados Unidos, né, RCP extracorpórea. Nesta diretriz, ela vem com uma recomendação 2B, nível de evidência C, não existe ensaio clínico randomizado com ECMO, o que a gente tem com ECMO são série de casos, tem bastante publicação já com série de casos, parece ser realmente um procedimento interessante para os pacientes como ponte para transplante ou para os pacientes que têm prognóstico na ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo, paradas em pacientes jovens com hipotermia ou com uso de drogas, fármacos que possam ter provocado intoxicação, então utilizar como uma ponte. A questão da dificuldade da ECMO é toda a logística e o tempo para a implementação, que a ideia é que teria que ser implementado com muita rapidez, não postergar mais do que os primeiros 10, 15 minutos de PCR. Então, isso é muito difícil ter uma logística, realmente isso demanda uma organização muito grande. A gente sabe que a ECMO ganhou muito espaço na terapia intensiva e na medicina de emergência agora com a Covid-19, vários serviços que não tinham experiência com ECMO adquiriram essa experiência. Então, essa é uma perspectiva, acho que para os próximos anos, sim, a inclusão nos departamentos de emergência, mas a gente ainda precisa de melhores evidências para uma recomendação mais sólida. E aí, pós-PCR, finalizando aqui esse aspecto, esse pupurri de novidades aí, no pós-PCR, vocês devem lembrar que nós tínhamos já um algoritmo antigo, uma diretriz antiga, desde a diretriz de 2000, já envolvendo um algoritmo próprio de PCR, que a gente fazia inclusive os treinamentos no ACLS, e que envolviam o controle direcionado de temperatura, a avaliação da necessidade de um cateterismo precoce, o eletrocardiograma, os níveis tensóricos e de saturação. E o que a gente tem de mudanças agora é, primeiro, em relação à saturação-alvo, a gente passa a ter não mais 94, mas 92 a 98, uma ampliação dessa margem da saturação-alvo pós-PCR. Continuamos trabalhando com a pressão arterial sistólica acima de 90 ou média acima, igual ou maior do que 65, preferencialmente maior. O CO2 expirado entre 30 e 35, entre 35 e 45, eletro o mais rápido possível, avaliação da necessidade do cateterismo ou não. E o que muda mais nessa nova diretriz são os cuidados em relação ao neuroprognóstico. Então, a ideia é que o neuroprognóstico desse paciente deva ser realizado, no mínimo, depois de 72 horas de normotermia, e as decisões com prognóstico neurológico devem avaliar principalmente modelos chamados multimodais, não utilizar apenas um marcador neuroprognóstico, mas outros neuromarcadores, até eventualmente até marcadores séricos. Nessa nova diretriz, pela primeira vez, aparece a possibilidade do uso de alguns marcadores, como enolase neuroespecífica nas primeiras 72 horas, dentro das primeiras 72 horas após a PCR, apesar de que isoladamente esse marcador ainda não se define como um bom marcador prognóstico, mas ele já vem com uma classe de evidência 2B, um nível de recomendação B. A ideia é que, de acordo com os tempos, eu possa usar não só marcadores de avaliação clínica, mas que eu possa usar um exame de imagem, que pode ser a ressonância ou a tomografia, e aí, preferencialmente, no caso da ressonância, só após 24 horas, a tomografia até pode ser imediata. A eletrofisiologia, e aí entra muito o papel importante do potencial evocado entre 24 e 72 horas. O exame clínico, que começa só após as 24 horas, considerando o controle direcionado de temperatura. E aí está bastante atento nesse exame em relação não só aos reflexos, mas também aliado à eletrofisiologia, à supressão dos surtos e do estado epilético. Existe um trabalho
do grupo do Consenso Europeu de Ressuscitação, um trabalho capitaneado pelo professor Bottinger, que é um professor da Alemanha que trabalha bastante com ressuscitação cardiopulmonar, foi um dos autores dos estudos avaliando o trombolítico em PCR, e esse trabalho do professor Bottinger mostra que até 40% de algumas amostras que ele avaliou de pacientes pós-PCR na Europa não despertavam porque estavam em status epilético. Daí a importância de precocemente se monitorizar aspectos da eletrofisiologia para avaliar esse não despertar dos pacientes. E os biomarcadores séricos, que aí entra essa novidade da gente dosar a enolase aí entre 24 a 72 horas, mas não utilizá-la isoladamente como marcador prognóstico, mas obrigatoriamente relacionando a esses outros elementos que a gente viu acima, né? Bom, para os sobreviventes é fundamental os aspectos da reabilitação. Então, como eu falei, entra aquele novo eixo da cadeia de sobrevivência e a reabilitação passa não só pelo controle da vítima em si, mas suporte para a família também, os aspectos da ansiedade, depressão, estresse pós-traumático que uma parada cardiorrespiratória gera, né? Nessa nova diretriz, para finalizar, a gente tem alguma chamada especial para PCR na gravidez. Talvez a gente teve um aumento de relatos, inclusive de maior registro, e aí vem um cuidado maior de um algoritmo que já é um algoritmo próprio para RCP na gravidez, mas enfatizando bastante esse algoritmo na nova diretriz, inclusive particularmente com o aspecto das possíveis causas de etiologia da PCR na grávida, que vão além dos 5Hs e 5Ts, que tradicionalmente a gente usa no ACLS, mas também nessa regrinha mnemônica aqui do acrônimo A, B, C, D, E, F, G, H, que passa por complicações anestésicas, hemorragia cardiovascular, os medicamentos, embolia, febre, no caso da infecção, e a hipertensão, além dos Hs e Ts. Para finalizar, passando um pouquinho aqui pelo ACLS, além da parada cardiorrespiratória, especificamente para as arritmias, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a prática e para a inclusão das manobras vagais nas arritmias, nas taquiarritmias supraventriculares, as arritmias de QRS estreito regular, a inclusão da manobra de valsalva modificada ou otimizada, né, que veio a partir daquela publicação já do Circulation, mostrando o estudo Reverte, mostrando que esta manobra aumentava a taxa de sucesso da valsalva de 19% para 54%. Então, essa referência vem como uma manobra que deve ser ensinada, inclusive nos cursos de ACLS atualmente, e a gente tem usado bastante no departamento de emergência, acredito que na terapia intensiva, para os pacientes que, obviamente, estão colaborativos a ponto da manobra, né? E aí a gente fecha esse primeiro ciclo agora da atualização da atual diretriz, e aí eu passo para alguns aspectos da Covid-19 que a gente tinha citado anteriormente. Como eu falei para vocês, a gente tem dados aqui. Nós, aqui no Brasil, tivemos uma recomendação publicada no Arquivos Brasileiros de Cardiologia de forma bem precoce, que foi algo de muito orgulho para nós aqui na Ressuscitação Nacional, porque nós conseguimos principalmente aliar várias associações, né? Nós conseguimos fazer uma recomendação curta, rápida e objetiva, e aliando a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e Anestesiologia. Então, a Abramed, a MIB, SBA, SBC juntas, talvez aí, quem sabe, as 4 especialidades que mais lidam com essa situação da parada cardiorrespiratória no seu dia a dia, publicando um documento muito interessante e rápido durante as diretrizes, né? Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção na parada cardiorrespiratória da Covid-19 é o aspecto proteção da equipe e segurança. A gente sabe que uma parada num paciente com Covid-19 talvez seja uma ressuscitação num paciente com Covid-19, talvez seja um dos procedimentos que mais gera aerossol e que, portanto, pode contaminar bastante a equipe. Então, a ideia é que essa equipe esteja muito adequadamente paramentada para atender esses pacientes, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Outro aspecto importante que muda no atendimento da Covid-19 é que eu tenho que isolar essa via aérea o mais rápido possível, portanto é interessante na unidade de terapia intensiva ou no departamento de emergência, ao admitir um paciente com
com Covid-19, já fazer uma avaliação prévia da via aérea desse paciente, usando algum score, como, por exemplo, uma coxa, ou mesmo algum mnemônico como o Lemon, que são mnemônicos que a gente usa muito no departamento de emergência para avaliar a dificuldade de laringoscopia, para saber se esse paciente é um paciente de via aérea difícil ou não, e numa situação de parada cardiorrespiratória, se eu vou ter, por exemplo, que manuseá-lo com maior atenção em relação aos aspectos da via aérea difícil. E outra coisa para lembrá-los, né, que muito do que se utilizou de fármacos, até de forma empírica, muitos não mais recomendados, para tratamento, principalmente nos chamados tratamentos precoces da Covid-19 que se mostraram ineficientes, tinham sim potencial para alargamento de intervalo QT. Então, diferente do que a gente achava que a maioria dos nossos pacientes com Covid-19 teriam parada cardiorrespiratória por AESP e assistolia por causa da hipóxia, da acidemia, a gente também teve o risco adicional com os tratamentos institucionalizados de ter a ocorrência de PCR em ritmos chocáveis, lembrando que, por exemplo, para a cloroquina ou hidroxicloroquina, existia um risco potencial de alargamento de intervalo QT em até 17% dos casos, e, portanto, o risco de um paciente em ritmo chocável, no caso de uma PCR na COVID. Bom, a prevenção é fundamental, então, um ponto importante que a gente tinha na terapia intensiva é discutir, obviamente, quem teria a indicação de ressuscitação cardiopulmonar sendo um paciente COVID-19, né? Quem era um paciente que ainda teria benefício com a ressuscitação cardiopulmonar, ou quem seria um paciente no algoritmo de decisões como um paciente que não deveria ser ressuscitado, aliás, como segue a regra que a gente tem para os cuidados de avaliação da terapia intensiva, quem são os pacientes que realmente se beneficiam com RCP ou não. Isso precisaria estar sinalizado adequadamente na unidade cuidando de Covid, para a gente saber quem a gente vai mobilizar caso aconteça uma PCR, quem realmente a gente mobilizaria para atender, considerando a quantidade grande de pacientes que nós tivemos com quadros terminais de hipóxia e fibrose extensa de pulmão que não permitiam o retorno de circulação espontânea numa condição de parada cardiorrespiratória. E aí, então, mais uma vez, preocupação fundamental da equipe era a proteção com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e aí a recomendação publicada mundialmente, também pela nossa diretriz aqui nacional, seria o uso da máscara N95, o face shield, utilizando os dois, então, um avental que deveria ser impermeável, gorro, luvas, as luvas descartáveis de cano alto, aquelas luvas cirúrgicas para proteger, porque aquelas luvas de procedimento em geral acabam expondo o punho, óculos de proteção e propés. Alguns serviços recomendavam o uso de propés. E, principalmente, restringir o número de pessoas no atendimento, não trabalhar com uma grande quantidade de pessoas circulando ali dentro da sala para não aumentar o risco de contaminação. No atendimento inicial, tanto a diretriz nacional quanto o IUCOR recomendaram que para os pacientes em parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar ou que eu precisasse fazer BLS sem ter a via aérea ainda isolada, que eu utilizasse alguma forma de proteger essa via aérea para não liberar aerossol, que poderia ser desde uma máscara cirúrgica ou eventualmente até um pano, uma toalha, naquelas situações pré-hospitalar, para que eu não ficasse fazendo a compressão e eliminando aerossol, e lembrando que ventilação para esses pacientes com a bolsa máscara fora do ambiente hospitalar, a não ser que eu tivesse realmente uma equipe preparada e paramentada, não deveria ser feita, e dentro do ambiente hospitalar, sendo feita com a equipe paramentada, preferencialmente alguém responsável só pela vedação, com a bolsa válvula máscara, e sempre utilizando a interposição entre a máscara e a bolsa dos filtros de micropartículas, como o filtro EPA, que poderiam reduzir a eliminação do vírus para o ambiente, né? Uma das coisas que eu acho que todos nós ganhamos bastante nesse período da pandemia, a gente sempre, obviamente, tem que tirar boas lições de tudo isso, mas uma coisa interessante para nós, até os intensivistas e emergencistas, foi começar a utilizar mais esse belo recurso que a gente tinha para acesso às vias aéreas, que eram os videolaringoscópios, né? Então, em todas as diretrizes de ressuscitação na Covid-19 e acesso à via aérea, a gente teve a forte recomendação para o uso de videolaringoscópio já desde a primeira tentativa, e utilizado sempre pelo operador mais experiente,
visando dois objetivos. O primeiro objetivo, obviamente, diminuir um pouco a exposição da equipe. Então, quando eu tenho o videolaringoscópio, eu também me debruço menos sobre a face do paciente, isso diminui um pouco a exposição à proximidade com aerossol, e principalmente porque nós tivemos, e isso deve ter sido a vivência de todos vocês que estão ouvindo aí, eu imagino que muitos de vocês pegaram uma frequência muito maior de pacientes com via aérea difícil, né? Pacientes mais obesos, alguns pacientes idosos, e a gente teve uma incidência, pelo menos a minha experiência nesse período foi realmente conviver com mais frequência com pacientes com via aérea difícil. Então, realmente dispor de videolaringoscópio, inclusive foi um equipamento que foi adquirido para muitos hospitais, foi doado para alguns hospitais públicos que não tinham, algumas empresas fizeram movimentação para isso. Isso acabou nos oferecendo um armamento a mais, né, na nossa prática, tanto na terapia intensiva quanto na emergência. E aí entubei o meu paciente, ou o meu paciente para e já entubado, como aconteceu bastante. Outra prática que a gente associou nas recomendações nacionais e mundiais foi o uso da RCP em ventilação mecânica, que era uma grande dúvida que a gente tinha no passado. Parou em ventilação, tiro da ventilação mecânica, coloco a bolsa e começo a ventilar. Mas para os pacientes que paravam COVID-19 em ventilação mecânica, se optou por utilizar a ventilação mecânica, até porque não havia evidência que ela fosse inferior à bolsa nessas condições, e porque mantinha a via aérea desse paciente isolado e oferecia também potencialmente mais oxigênio. E aí a recomendação era se utilizar FO2 a 100%, ventilar os pacientes em volume controlado com 6 ml por quilo, frequência respiratória de 10, e uma discussão muito grande era zerar a PIP ou não. E aí a gente acabou optando com umas diretrizes, inicialmente a American Heart publicou manter a PIP 5 a 8, a nossa diretriz já foi pela PIP 0 desde o início, e posteriormente eles acabaram corrigindo esse aspecto, porque a questão da PIP 0 aí é uma questão de segurança do sistema, né? Você não manter esse sistema pressurizado diminui a chance de algum acidente, como, por exemplo, a própria desfibrilação nos casos de ritmos chocáveis, que oferecia um risco maior de algum acidente, considerando o oxigênio pressurizado dentro daquele sistema fechado. Isso era uma recomendação até de segurança de engenharia. Alarme de pressão vai para 60 centímetros de água, alarme de tempo de apneia em torno de 6 segundos, e a sensibilidade, o trigger ajustado para o menos sensível, ou seja, o mais difícil do nosso ventilador, trigar à medida que eu estou fazendo a compressão torácica, para que ele não fique disparando automaticamente. Essa, sem dúvida, é uma dos pontos mais controversos da diretriz, mas ele se manteve tanto na diretriz nacional quanto internacional, que seria, eventualmente, para aqueles pacientes que têm a parada cardiorrespiratória em prona, que eu vou ter uma dificuldade enorme, porque são pacientes muito monitorizados, invadidos, de rapidamente desproná-lo para iniciar a RCP, que eu pudesse começar a RCP na posição prona, começando a compressão interescapular, mantendo a qualidade dessa compressão baseada na capnografia ou na diastólica da PAM, e obviamente o mais rápido que eu conseguir despronar, a hora que eu tiver a equipe pronta e tiver como fazer isso com segurança, sem risco de extubação, etc., que eu consiga desproná-lo. A gente não sabe efetivamente qual é a eficiência da compressão em posição prona. Os dados para esses de recomendação migraram inicialmente de estudos na década de 90 com pacientes que foram submetidos a RCP em prona porque tiveram parada em procedimentos neurocirúrgicos que estavam sendo abordados nessa posição. E a gente tem agora alguns pequenos estudos já em publicação de série de casos, principalmente alguns estudos chineses, mostrando que talvez realmente possa ser uma opção para casos extremos. Bom, finalizando, o que mudou na diretriz em si de atendimento na COVID-19? Na diretriz não mudou, na sequência do atendimento, nada, exceto 2 itens. Primeiro, uma paramentação da equipe, então a minha equipe começa a RCP quando ela está adequadamente paramentada, mesmo que eventualmente isso retarde um pouco o início dessa RCP, mas a segurança da equipe é primordial pelo risco de contaminação nesse cenário. E uma segunda mudança importante é garantir rapidamente o isolamento da via aérea. Então, diferente das paradas habitualmente, que eu posso postergar a invasão da via aérea com um tubo endotraqueal, com uma máscara laríngeo, um tubo laríngeo,
Na parada na Covid-19, eu faço isso mais rápido, eu faço isso mais precoce, visando já o isolamento da via aérea e visando reduzir a possibilidade de contaminação da equipe, além de garantir uma ventilação mais efetiva. Em relação a fármacos que eu vou utilizar, mildarona, lidocaína, epinefrina, sequência de choques, nada disso modifica. E em relação a causas reversíveis, é importante só lembrar alguns aspectos, algumas causas que foram mais frequentes na Covid-19, que foram a hipóxia, a hipercalemia em pacientes que tinham disfunção renal, que durante uma das primeiras ondas da pandemia a gente teve bastante paciente com essa condição, e eventualmente nós tivemos pneumotórax e também tamponamento cardíaco, com alguns casos de miocardite com derrame pericárdico. Então, o eco também foi um bom aliado nesse período na integração do eco da equipe durante a PCR e na avaliação mais adequada dessas causas de PCR. Para finalizar, um ponto muito importante da diretriz atual é esse ponto-chave. Nós estamos agora, tanto no ILCOR quanto na American Heart, trabalhando com a ideia de que assim, nós continuamos tendo uma eficiência muito. Temos progredido no conhecimento científico, na geração de novos equipamentos, temos progredido um pouco nos aspectos educacionais, na eficiência educacional de várias ferramentas, sejam ferramentas de treinamento à distância, treinamento isolado, mas nós precisamos melhorar um pouco mais a implementação desse conhecimento e dessas ferramentas, porque a chave para impacto real na sobrevivência dos nossos pacientes é otimizar essa transição do conhecimento médico e da prática educacional para a implementação não apenas nos hospitais, nas universidades, serviços de referência, mas que a gente consiga migrar principalmente isso para a comunidade. E quando a gente vê cenas como aquela do jogador do atleta da Dinamarca que eu comentei com vocês, a gente realmente percebe que é lá que a gente precisa chegar, é lá que o impacto realmente vai ser grande, quando eu tenho uma equipe treinada, pronta para atender imediatamente uma ocorrência como aquela e evitar a morte de um atleta profissional jovem ali na flor da idade, que pode até ser que eventualmente não retorne mais aos campos, mas certamente tem uma vida longa aí pela frente, junto com a família e trabalhando talvez em outra frente de trabalho. Eu encerro por aqui então, para que a gente possa abrir para as discussões e agradecer mais uma vez o convite do Ederlon e todo o grupo do servidor, que são grandes amigos de longa data. Obrigado, Hélio. Excelente a apresentação. Acho que todos aproveitaram bastante. Você conseguiu, de uma maneira absolutamente bastante didática, fazer um overview das novas recomendações e tenho certeza que foi excelente para todos. Vou aproveitar aí, pessoal, para a gente discutir, está aberto aí para perguntas e comentários, enfim. Mas enquanto vocês vão aquecendo os motores aí, deixa eu perguntar um pouquinho para você, Hélio. Você citou aí 2 vezes a questão do atleta da Dinamarca, do Eriksson, e óbvio, a gente olha para isso com uma ponta de inveja, né? Porque é o que a gente espera quando a gente está buscando treinamento em reanimação, que ela possa ser feita de maneira adequada, fora de ambiente de hospital, etc. E, claro, a gente sente que ainda está longe disso. E você que está aí há muitos anos envolvido no processo de educação em relação à reanimação, a gente progrediu muito no país, óbvio, nos últimos anos, com o ACLS sendo obrigatório em muitos hospitais, enfim. A tua percepção em cima dos estudos que a gente tem aqui no Brasil e da tua impressão pessoal, você acha que a qualidade da reanimação intra-hospitalar aqui no Brasil vai bem? Pergunta difícil, né? A minha tese a minha tese de doutorado foi realmente a avaliação em 17 hospitais. Isso em 2011. Nós tivemos, na época, 14% de sobrevivência, né, até a alta hospitalar. E, obviamente, vários desses pacientes sequelados, quase 700 casos de PCR avaliados.
e a gente teve em um ano 6% de sobrevivência, né? Então, assim, eu acho que o que você falou é realmente pertinente, Delon, assim, a gente evoluiu bastante, eu que lembro dessa história aí, desde o primeiro, não do primeiro ACLS, que o primeiro ACLS aqui foi de 82, com o professor John Lane lá em Campinas, né? Mas a gente teve a explosão dos cursos do ACLS depois, a partir de 96, aí, com o grupo do time, etc. A gente progrediu pra caramba, né? Hoje eu sempre comento isso, eu fico feliz, às vezes eu vejo um aluno de quinto, sexto ano, às vezes numa simulação, ele já tem esse algoritmo, ele treina na faculdade, quando eu lembro que eu mesmo na graduação tive uma aula só de parada cardiorrespiratória teórica. Eu imagino que a gente tem evoluído nesses aspectos educacionais, sim. Hoje em dia a gente vai em alguns locais que a gente já vê acesso público à desfibrilação, desfibrilador externo automático, mas eu acho que a gente ainda está anos-luz, acho que tem muita coisa ainda para melhorar. Por exemplo, o Brasil é o único país dos países que fazem parte dessa rede de treinamento do ILCOR da American Heart, o Brasil ainda é o único país que treina muito mais por ano a CLS. Né? A gente está treinando atualmente aqui, todos os centros que tem aqui pelo Brasil, em torno de 64, 65 mil pessoas. A maioria delas é treinada em ACLS. A gente, dessas 64, 65 mil, a gente não chega nem a 10, 12 mil pessoas treinadas em BLS. E quando você pega, por exemplo, dados da Colômbia, dados da Argentina, do México, o grosso do treinamento deles é BLS. Né? Então, eu acho que só isso é um marcador do quanto a gente precisa evoluir, que a gente realmente precisa sair desse muro do hospital. Fico feliz quando a gente começa a ver realmente a cobrança dos serviços, de todo mundo começar a treinar mais, ter o ACLS como um curso, como um parâmetro de treinamento e reciclagem, que os profissionais apresentem a revalidação disso a cada 2 anos, mas eu acho que a gente tem que trazer duas discussões ainda para dentro do hospital. Uma, otimizar os times de resposta rápida mesmo, para que a parada não ocorra, porque a gente sabe que a parada intra-hospitalar ela tem mau prognóstico, então a gente precisa prevenir a parada dentro do hospital, e ainda otimizar mais os nossos treinamentos para que, na eventualidade de ocorrência, que ela tenha um melhor desfecho. Acho que, passado uma década desde a tua tese para cá, devemos ter avançado, né? Mas, enfim, ainda tem muito pela frente. Uma outra coisa que eu observo, Hélio, queria que você comentasse um pouquinho também, é o outro lado da moeda. Ainda dentro do hospital, um grande número de pacientes reanimados que não deveriam ser reanimados, que se deixou de fazer a seleção da definição de quem deveria ser reanimado ou não. Isso também ainda é um problema importante. Isso é um problema enorme, né? Ainda, eu também acho que a gente evoluiu bastante, principalmente nas unidades de terapia intensiva. Eu vejo agora a pauta do não ressuscitar, do não intubar, mais diária dentro das unidades de terapia intensiva, e aí eu faço a menção para os nossos colegas dos cuidados paliativos, que têm nos sido grandes parceiros nesse aspecto. A gente tem vários intensivistas envolvidos com isso, medicina de emergência agora, alguns colegas emergencistas também se envolvendo, mas certamente a medicina paliativa nos tem ajudado muito nesse aspecto de mudar esse conceito dentro do ambiente hospitalar e de fortalecer essa cadeia de detecção de quem é que efetivamente tem benefício na parada cardiorrespiratória, na ressuscitação cardiopulmonar. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente ainda tem uma quantidade enorme de pacientes que são ressuscitados dentro do ambiente hospitalar que estão mal sinalizados quanto ao benefício real de receber toda essa gama de procedimentos que envolve a parada cardiorrespiratória, e depois que tem como consequência grave a extensão desse paciente numa internação com aspectos da sequela, obviamente, da ocorrência da PCR, que não vão trazer nenhum benefício para ele, um desgaste enorme, seja do ponto de vista da família, seja do ponto de vista até econômico para a estrutura, particularmente no serviço público, né? Então, acho que a gente ainda tem um grande espaço para ganho. Ganhamos muito, os nossos colegas da medicina paliativa têm nos ajudado muito nisso também, mas ainda tem muito espaço de melhoria. Claro. Fátima, fique à vontade para fazer sua pergunta, Fátima.
Oi, boa noite, parabéns aí pela apresentação brilhante. Eu queria só reforçar a mudança de droga, da dose da droga, só aconteceu com a atropina e com a dopa, nada mais mudou, não é isso? Ótimo, obrigado, Fátima, é isso mesmo. A atropina, então, na parada, não na parada, né, no algoritmo das bradiarritmias, ela passou a ser 1 miligrama, então agora você tem 3 doses, né, não mais 6 doses, não meio miligrama, agora 1 miligrama, e a dopamina também, que veio com uma dose maior, também no algoritmo da bradiarritmia, de 5 a 20 microgramas por quilo. Não houve mudança em outras drogas. Houve a inclusão, mas não é da diretriz de 2020, na verdade é da diretriz de 2018. Houve a inclusão da lidocaína, de novo, no mesmo grau de evidência da mildarona para ritmo chocável. Então eu posso usar a mildarona ou lidocaína com o mesmo grau de evidência. Mas isso não é bem da diretriz de 2020, é 2018, ela só vem reforçada agora em 2020. E eu tenho uma dúvida com relação a ECMO na parada. Se eu tiver com ECMO, VA, eu não preciso fazer as compressões torácicas. Se eu tiver ECMO VV, eu preciso fazer. É isso? É isso. E a ECMO, o que se recomenda? Durante a canulação, na PCR, aí vem mais um espaço para aqueles equipamentos, para aqueles devices que eu falei para vocês, né? Para o Lucas, ou então para o LifeBand, né? Para aquela prancha de compressão. Na ECMO, se você tiver disponibilidade desse equipamento, isso ajuda tremendamente, porque você vai conseguir manter a qualidade contínua da compressão, facilita o intensivista, o emergencista ou o cirurgião que está fazendo a canulação também da artéria ali, né, porque aí é VA mesmo, para parada seria ECMO VA, e tem espaço para esse tipo de equipamento. E aí da feita que você canulou e ligou, né, colocou em ECMO, aí ok, para VA você já não precisaria mais fazer a compressão. Falando em VA, mesmo eu tendo um ritmo chocável, que eu tenha desfibrilado o paciente, eu não faço 2 minutos para dar uma organizada no coração? Não preciso fazer. Isso para mim ficou assim, porque a lógica do choque, você fazer aqueles 2 minutos para organizar, independente do débito, é você poder organizar. Na ECMO eu não faço. Não precisa, porque aí você ligou tranquilo, não precisa, né? Pessoal, aí só para poder clarear para quem eventualmente não ficou bem claro, são 2 situações distintas. O paciente que já está em ECMO e tem uma parada cardíaca, se ele está com uma ECMO VA, ele tem assistência cardiocirculatória. Ele não precisa das manobras de compressão. Se ele tem uma VV, não, aí é diferente. Na VV ele não tem esse suporte. Agora, o que o Hélio chamou a atenção também foi você utilizar a ECMO como estratégia de reanimação. Enquanto você está passando o acesso, você utilizaria os dispositivos que eles seriam mais adequados para fazer a reanimação durante o procedimento. Aí para amarrar um pouquinho, para não ficar... É isso, né, Hélio? É isso mesmo. Essa é a ideia. Quem tem uma experiência larga com a PCR, com ECMO na PCR, realmente é o pessoal da França. Eles já têm há alguns anos, inclusive, uma unidade de pré-hospitalar dedicada para ECMO, no SAMU da França. Então, ele já tem, inclusive, algumas publicações com canulação. Tem uma publicação clássica deles, que eu acho que, se não me engano, tem 3 ou 4 anos já, de uma canulação que eles fizeram no Museu do Louvre, né, durante uma parada no Louvre. E aí, nesse mesmo artigo, eles mostram vários outros locais. Só que a série de casos dele é interessante como procedimento, mas como desfecho ainda não é muito satisfatório, não. Eu acho que na pediatria, de alguma forma, a ECMO, como estratégia de reanimação, acaba tendo um espaço muito maior ainda nesse momento do que nos adultos, né? Nós ainda estamos engatinhando nisso. O Hélio Paulo faz uma pergunta aqui, onde ele pergunta em relação ao dispositivo de feedback, se tem algum mais recomendado. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Nós ainda não incorporamos isso para a nossa prática, e eu acho que o estudo pivotal que
que trouxe isso como uma recomendação, ele mostra um resultado bastante interessante, muito animador, né? O estudo é bem interessante mesmo nesse aspecto, porque assim, no frigir dos ovos a gente sabe que o que dá certo mesmo em RCP nesse momento é compressão torácica eficaz e desfibrilação para ritmo chocável, né? E compressão torácica eficaz é algo que a gente peca muito durante a parada cardiorrespiratória, tanto no ambiente hospitalar quanto fora, né? Então, você ter um dispositivo efetivo que realmente diz para você se a compressão está na profundidade correta, está relaxando o tórax, está com a frequência adequada, é muito importante. A gente tem já algumas marcas no Brasil, demorou um pouquinho para chegar, começou a recomendação. Como eu falei, a nossa maior limitação, acho que no Brasil, não é nem o custo em si do equipamento, mas é o fato que a grande maioria deles, eu desconheço algum que não seja, inclusive aqui no Brasil, demanda a necessidade de ter um desfibrilador que seja da mesma marca. Então eu tenho que associar. Aí já aumenta o meu custo, porque se eu for comprar o dispositivo de feedback e não tenho aquele desfibrilador, eu tenho que comprar, né? E alguns têm o dispositivo de feedback acoplado à própria pá de ressuscitação, aquelas pá adesivas, que também aumenta o gasto. Eu tenho a experiência de time de resposta rápida de utilizar bastante, porque lá no Einstein a gente usa bastante nas paradas, e realmente assim, do ponto de vista prático, beira-leito é algo que eu já diria que é indispensável. Realmente a qualidade da ressuscitação muda muito. A tua qualidade de ressuscitação muda muito. No atual curso de ACLS, foi incorporado, agora durante o treinamento, uma figura que o American Heart chama de treinador de RCP. Seria aquele profissional que está responsável pelo choque, que nos intervalos a cada 2 minutos, que ele não tem o que fazer efetivamente, porque ele não vai administrar o choque, ele fica de olho no cara que está fazendo RCP e fica corrigindo seja posicionamento, seja frequência, seja profundidade, dando um feedback direto para ele tentar melhorar essa qualidade da compressão. Isso é algo que vai vir agora para os novos cursos de ACLS, talvez a gente comece a incorporar isso nos times de ressuscitação. Okay. Sérgio, você tem alguma pergunta? Hélio, Opa. Sérgio Lula. Ô, Sérgio, tranquilo? Tudo bem e você? Tranquilo. Escuta, eu gostaria que você reforçasse a questão da famosa tábua de parada, porque eu tenho visto perder-se muito tempo para instalá-la. Gostaria que você reforçasse isso. Muito bom, Sérgio, muito bom. A diretriz cita, mais de uma vez, essa questão da tábua de parada. De novo, a gente peca no mesmo problema, a gente padece um pouco de evidência. Eu participei de uma banca de mestrado no ano passado, de uma colega enfermeira da educação permanente lá da Rede D'Or, do Rio de Janeiro, e foi um trabalho muito bacana, aliás, né? Aqueles trabalhos realmente legais. Eu falei para ela que ela deve estar em vista de publicação já, isso, muito legal. Ela comparou, ela montou um sistema com o pessoal da bioengenharia do hospital para avaliar um sistema que reproduzia a compressão torácica e no manequim, e tipo um pistão, e depois ela comparou várias superfícies de compressão, né? A cama comum, a cama com a tábua de parada de madeira, a cama com aquelas tábuas de parada que a gente tem de outros materiais. E é engraçado que ela achou as duas melhores superfícies que reproduziram a melhor qualidade de compressão foi a tábua de madeira, aquela boa e velha prancha que a gente tem na maioria dos hospitais públicos, não é aquelas outras de materiais diferentes, e aquela maca de pronto-socorro, aquela maca rígida mesmo, com colchonete fininho, né? Foi um trabalho muito interessante, o trabalho dela, e bem interessante. A diretriz, ela sempre coloca a necessidade, né? Porque realmente a RCP naquele leito sem adequada qualidade de compressão, ela é ineficiente, e a gente vê isso com dispositivo de feedback. Mas eu acho que ainda falta ressaltar um pouco mais a organização para colocar o dispositivo mais precoce. Eu vi recentemente um modelo de cama que eu acho que está sendo desenvolvido, está sendo avaliado na Coreia,
que é uma cama de terapia intensiva que o colchão ele desinfla quando você tem um mecanismo de PCR, de RCP, que você aperta e o colchão murcha para ficar praticamente mais rígido na superfície, e aí você já não teria aquela necessidade de mobilização da prancha, né? Mas é muito importante, sem dúvida. Ô Hélio, vamos entrar um pouquinho agora na questão da Covid, e sem dúvida a questão da reanimação na posição prona é a grande dúvida que todos destacam muito, etc. E, óbvio, você bem ressaltou que ainda são pequenas as evidências do ponto de vista da eficácia da reanimação nessa posição. Você teve alguma oportunidade? Qual a tua impressão, a princípio, da efetividade da reanimação ainda em posição prona? Minha experiência foi anedótica, minha experiência de 2 casos, assim, e eu ressalto de novo, voltando à última pergunta que você fez antes da questão de prognóstico, eu ressalto um pouco que eu acho que dos 2, talvez um efetivamente tivesse indicação de receber manobras de RCP, né? As duas foram um ambiente que eu não tinha uma monitorização adequada, então eu não tinha capnógrafo, por exemplo, para avaliar a qualidade da compressão. Eu não tinha, em um deles eu tinha a PAM instalada, mas no procedimento de RCP inicial acabou sendo perdida essa PAM. Então, na prática, eu não tive nenhum parâmetro fisiológico para dizer se a compressão foi adequada. Esse paciente que tinha benefício, ele acabou saindo, eu acho que muito mais porque ele recebeu choque precoce, né, era um ritmo chocável, então foi relativamente rápido, e o outro, que era um ritmo não chocável, que eu até questiono, talvez, se a gente realmente deveria ter instalado, mas ele não estava sinalizado ainda como um paciente fora de possibilidade terapêutica, se teria benefício. Acho que ainda é muito uma medida heróica, e eu acho que o ponto fundamental de discutir é, primeiro, o benefício da prona naquele paciente, se ele realmente o paciente tem benefício e se é seguro proná-lo naquele momento, e em pronando, caso a ocorrência de uma parada cardiorrespiratória, se há realmente real benefício de fazer a ressuscitação. A impressão que dá, né, que talvez a gente não tenha muito ainda subsídio para dizer se é uma manobra mais heróica do que propriamente uma manobra efetiva, né? E muita dificuldade para compressão nesse paciente? Muita dificuldade nos dois, muita dificuldade para compressão. É o que geralmente todo mundo comenta, que é muito difícil de fazer a compressão. Um pouco mais, então, em relação ao paciente COVID, e a reanimação com a ventilação mecânica, Hélio? Alguma particularidade adicional, alguma percepção diferente? Ou dá para a gente assumir que essa é a melhor estratégia no paciente que esteja sob ventilação mecânica COVID? Teve alguns pacientes que a gente também teve dificuldade, particularmente porque eu acho que com o início da compressão, uma das dificuldades que a gente notou foram alguns pacientes, alguns mais tardios, que já tinham, por exemplo, secreção. À medida que você começava a fazer a compressão, você mobilizava a secreção, a qualidade, então, da ventilação mecânica, da ventilação sob ventilação mecânica caía tremendamente, a ponto da gente realmente ter que descomprimir e partir para a ventilação com a bolsa e a válvula. E obviamente, ter que aspirar usando aquilo que a gente já fazia nas ressuscitações de um modo geral. Então, afora esse aspecto de secreção, principalmente, não via assim maiores dificuldades para aqueles que realmente tinham um PCR que ainda não estavam hipersecretivos, que a gente conseguia manusear. Fundamental ter time multiprofissional e ter fisioterapeuta junto, né? A dificuldade que a gente tinha algumas vezes é a dificuldade de manuseio, de setar o equipamento de forma correta, que alguns colegas tinham dificuldade, e aí você, como líder, tinha ou que mexer no ventilador, ou ter que pedir para alguém mexer. Quando você tinha uma equipe mais treinada, melhor, né? Eu acho que essas foram as 2 dificuldades. Pessoal, alguém gostaria de citar um pouquinho aí da sua experiência com a reanimação do paciente em prona ou da utilização da ventilação mecânica durante a reanimação? Por favor, esse é um momento interessante para que a gente possa aprender aí com a experiência de todos. Alguém gostaria de citar aí a sua
Sua percepção? Ninguém se habilita? Tenho certeza aí que muitos de vocês fizeram mais reanimações do que o Dr. Hélio. Muito mais do que eu também, principalmente. Ninguém, pessoal, ninguém quer partilhar, o pessoal não quer dividir com a gente as experiências, Hélio, tá? É verdade. Todo mundo é inibido. Deixa eu falar. Vamos lá. Eu tive uma. Boa noite. Felipe. Tive uma experiência aí de reanimação recente que foi usado a PIP-5, né? Eu não sabia o motivo, essa controvérsia aí entre usar PIP-5, PIP-8 ou PIP-0, e naquele momento a colega médica deixou lá a PIP-5 e não sabia da justificativa aí para usar zero PIP, né? Por conta de risco, né? E felizmente essa paciente reverteu, foi uma parada por hipóxia logo depois de uma intubação, em que a gente manteve a ventilação mecânica em PIP de 5 e depois uns 4 minutos, 2 ciclos, ela recuperou. E fiquei contente aí de saber a explicação. Obrigado e parabéns, doutor Hélio. Obrigado. Felipe, realmente não está comprovado. Alguns colegas falavam que zerar a PIP não vai alterar o retorno venoso e tal, mas fisiologicamente não está. Usar a PIP fisiológica que teria impacto sobre isso e que teria prognóstico diferente. É mais uma questão de segurança mesmo. É mais uma questão de recomendação de bioengenharia, de não manter o sistema muito pressurizado, particularmente quando você vai chocar. Felipe, vocês se preocuparam com as outras questões de frequência, alarme de pressão, etc. Na hora da parada, a equipe se preocupou em fazer os ajustes do ventilador para a reanimação? A gente reduziu ali a frequência respiratória para 12. O volume, às vezes, dá uma vontade de aumentar um pouco, né? Aumentar o volume corrente. Mas foi isso, mais a frequência respiratória e o volume corrente. Questão de sensibilidade e de alarme de pressão ali, a gente acabou não lembrando e não mexendo em nada que já estava setado ali, né, na ventilação. Ok. Hélio, uma questão em relação aos biomarcadores de neuroprognóstico, você tem alguma experiência com a utilização deles? Biomarcador sérico, nenhuma, realmente nenhuma. Você sabe se tem alguém já dosando aqui no Brasil, se eles estão disponíveis? Também desconheço se a gente já tem disponível aqui no Brasil, Edelon. Tá. A minha experiência maior tem sido realmente uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu focaria até mais atenção, realmente a questão do eletroencéfalo. Isso eu sei que para alguns serviços é dificultoso, mas às vezes é muito menos dificultoso do que enfiar o paciente num transporte para levá-lo para uma tomografia, que na maioria das vezes é pouco elucidativa, né? E o potencial evocado, que tem sido realmente, para quem tem acesso, tremendamente útil para a gente trabalhar muito mais com essa questão do prognóstico. Mas enolase eu ainda não tenho. O que eu saiba, só experimental mesmo, não sei se tem alguém já efetivamente disponível para fazer de rotina. Tá. Me mandaram aqui no privado a questão de algumas experiências com a ventilação mecânica invasiva de pacientes com pulmão duro. Foi difícil ventilar com o ventilador e acabou indo para o ambor, e isso acabou mostrando-se mais eficiente. Eu acho que a gente foi perdendo o medo também da ventilação com o passar do tempo, né? Porque da pandemia, quando a gente entendeu que bem paramentado, com filtro, eu consigo, e muitas vezes a maioria já das unidades com pressão negativa, a gente conseguia fazer isso de uma forma segura. Eu acho que foi, assim como foi a não invasiva, a cânula de alto fluxo, a gente foi moldando melhor isso, né? E sem falar também no fato de que, exceto a situação da parada cardíaca por hipóxia no momento pós-intubação, que é um evento, a outra são os pacientes
que acabam tendo parada cardíaca já num período de evolução da doença, em que às vezes não estão mais nem numa fase de contaminação, né? Então, Exato. é um outro Exatamente. ponto que fez as coisas mudarem também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Turma, alguma pergunta mais aí ou comentário? Acho que foi um momento muito interessante para que a gente pudesse estressar bem aí os pontos mais importantes de mudança, Hélio, e acho que todo mundo aprendeu um pouco mais hoje sobre o que mudou em relação às manobras de ressuscitação, com esse destaque aí para os pacientes COVID. Acho que é muito importante, inclusive, a mensagem de que a gente tem que estender o treinamento para todos, para que a gente possa estar seguro que isso possa ser feito em qualquer ambiente. E também aí a ideia de que a gente tem muito que evoluir na qualidade da nossa reanimação, porque lembrando que o objetivo final é a recuperação do paciente, né? A gente tem aí a cadeia completa e a gente tem que pensar nisso. E aí é fundamental pensar numa reanimação de qualidade para atingir esse objetivo. Hélio, muito obrigado. Por favor, fique à vontade aí para suas considerações finais e agradecendo mais uma vez aí pela tua presença e por essa excelente apresentação. Eu que agradeço, Adelon. Queria agradecer o convite mais uma vez, que estou sempre à disposição, e agradecer todo mundo também que separou um horáriozinho aí para me aguentar um pouquinho nesse bate-papo, mas espero que tenha sido produtivo, tanto esse resumo geral da diretriz. Existe um resumo dessa diretriz traduzido para o português, que foi eu que fiz, inclusive, pela American Heart, que fica disponível, se vocês colocarem highlights, diretriz RCP 2000, vocês facilmente encontram disponível. E a gente está trabalhando agora na diretriz nacional de RCP, na atualização da diretriz nacional, que deve ser publicada também esse ano, aí em conjunto com a Brasileira de Cardiologia, a MIB também junto, mais uma diretriz em conjunto das associações, que é isso que fortalece a nossa prática, né? Está todo mundo junto, particularmente essa dupla emergencista e intensivista são definitivamente especialidades que têm que andar muito juntas na produção de conhecimento, protocolos, etc., porque a gente consegue criar esse corredor de atenção ao paciente grave com mais qualidade. Sem dúvida, Hélio, você tem tido um papel importante aí nesse trabalho conjunto. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Semana que vem a gente está de volta aí. Um abraço a todos. Boa noite.